Olá, caro ouvinte. Sou Gustavo Leal, aluno de Teoria e História do Urbanismo do primeiro semestre de 2020, ministrado pelo professor Diego Ramos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unilassalle, Rio de Janeiro. Vou falar um pouco sobre o capítulo 8 do livro História da Cidade, de Leonardo Benévolo, que trata da cultura artística da Renascença. Esse trabalho foi realizado em conjunto com Arthur Malha, Giovanna Parrini, Gutierre Barbosa, João Pedro Coutinho, Lídia Marujo e Pedro Henrique Almeida. A cultura artística da Renascença. Nos primeiros anos do século XV, alguns artistas florentinos, arquitetos, escultores e pintores descobrem novas maneiras de realizar suas respectivas funções, o que acarreta na mudança da natureza do trabalho, suas relações com outras atividades e com a sociedade. No capítulo anterior, eu falei sobre as condições históricas em que se desenvolviam essas mudanças. Neste capítulo, vou explicar a vocês como essa evolução foi feita. Devido à interrupção no desenvolvimento de Florença no século XIV, famílias aristocratas passaram a comandar a cidade. Eles não cobravam dos artistas a inovação, e sim o aprimoramento das formas de construção já existentes. Essa postura permitiu que novos artistas como Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Paolo Uccello e Michelangelo dessem continuação às obras de gerações anteriores, como por exemplo o Palácio dos Priores. Mas agora, com caráter autônomo, deixam de ser apenas florentinas, locais, para serem italianas e universais. Dessa forma, tornam-se especialistas de confiança, independentes da comunidade da cidade, aptos para trabalhar em qualquer local. Sendo assim, meu caro ouvinte, faremos agora uma rápida apresentação das inovações que foram introduzidas no campo da arquitetura neste período fantástico que é a Renascença. Filippo Brunelleschi foi o arquiteto que introduziu novos métodos de trabalho, como a distinção do projeto à execução, os arquitetos dos operários. Brunelleschi diz ser necessário conhecer a forma exata da obra, através de desenhos e modelos, antes que seja executada, fazendo com que a arquitetura ganhe rigor intelectual e cultural. A proporcionalidade. Para projetar, é preciso primeiramente considerá-la, pois os desenhos contêm informações importantes da obra a ser realizada. Os caracteres métricos, estabelecer medidas efetivas. Os caracteres físicos, isto é, os materiais com suas qualidades de granulosidade, cor, dureza, resistência e etc. Reconhecimento. Os elementos de um edifício, coluna, entablamento, arcos, pilares, portas e janelas, devem seguir uma forma típica, correspondente à estabelecida na Antiguidade Clássica. Seguindo esse modelo, mesmo que pudessem sofrer modificações, o importante era o seu reconhecimento. Brunelleschi tinha como proposta uma arquitetura baseada na razão humana e no prestígio dos modelos antigos, mas com formas simples e repetidas, facilitando o reconhecimento. Conseguiu se firmar na Itália e na Europa e posteriormente em todo o mundo, passando a ser considerada a única arquitetura possível. Uma das principais obras de Brunelleschi, a Abóbada da Santa Maria del Fiore, finaliza o ciclo das grandes obras medievais e inaugura um novo tipo de arquitetura. As outras construções de Brunelleschi na cidade, São Lourenço e São Espírito, são mais singelas, mas extremamente racionais, onde elementos retirados da antiguidade, como colunas, cornijamentos e arcos, substituem as abóbadas góticas e pilares, e as pinturas e esculturas ganham caráter autônomo, paralelos à arquitetura dos locais. Da mesma forma que as obras arquitetônicas, as pinturas e as esculturas deveriam seguir os caracteres de proporcionalidade, métrica e física. Para reproduzir um objeto de 3 dimensões em um plano de 2 dimensões, foi necessário estudar diversos métodos, como as projeções ortogonais, a axonometria, a perspectiva e as projeções cotadas. A partir desses estudos, Brunelleschi formulou regras para a representação da perspectiva, que podia representar os caracteres proporcionais dos objetos e indiretamente as medidas e as cores. A representação das cores ainda era precária, mas durante o século XV houve a necessidade do aperfeiçoamento, para que pudesse representar sombras, espessuras e etc. Surgem então as cores a óleo e as gravuras sobre chapas metálicas. Durante o século XV, artistas utilizam das técnicas de perspectiva de Brunelleschi para criar obras de maior realismo. Entre eles estão Donatello, que explorava o mundo visível através de esculturas, e Masaccio, que apresentava o homem como o objeto mais importante do universo pictórico, e foi um dos primeiros a representar o fundo arquitetônico com todas as regras de perspectiva, na Trinta, em Santa Maria Novella.
Embora tenham sido grandes nomes, Brunelleschi, Masacchi e Donatello não deixaram explicações escritas de seus trabalhos. Esse registro só foi feito pelo literato Leon Battista Alberti, que escreveu tratados sobre a pintura, escultura e arquitetura. E são esses tratados que sistematizam teoricamente a nova experiência artística. Durante os séculos XV e XVI, surge a necessidade de sintetizar as múltiplas experiências escritas por diversos artistas, para se chegar a um estilo universal e definitivo. Os protagonistas dessa experiência são Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Considerados gênios, suas competências se estendem a todo o campo das artes visuais, e não somente a arquitetura, escultura e a pintura. A questão é que a arte surge como um fator que domina todo o ambiente físico, evidenciando o tempo e a beleza das coisas. Caros ouvintes, me despeço agora de vocês. Espero que tenham gostado da explicação e que ela sirva como um ótimo meio de estudo. É bom que todos os membros desse grupo se disponibilizam para tirar dúvidas quando for necessário. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Um forte abraço.